Amém, queridos? Vamos ler de novo para sair gravadinho aí do vídeo. Efésios 2, 8, 9. 1, 2, 3. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ah, meu Deus. Uma bênção, né? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Ó Deus, eu entrego nas tuas mãos, Pai amado, a minha vida aqui, a fim de que o Senhor possa usar a minha vida como um canal para transmitir a mensagem que o Senhor pretende transmitir hoje, inclusive para mim mesmo. Te agradeço, peço que o Senhor abençoe todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quantos podem adorar a Deus com palmas pela sua palavra? Amém. Glória a Deus. Vou então falar sobre a reforma protestante. Vou pedir para colocar os slides, por favor. São vários slides, tem 15, né? Assim que estiver aqui, me dá um aviso, falando se está ou não. Não tem que ficar olhando para trás. Amém? Mas quando fala aqui, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque, especialmente nos dias de Lutero e antes dele também, essa questão das obras, né, de comprar a salvação, era uma coisa muito forte e que estava acontecendo demais, né, principalmente a questão da venda das indulgências. O que era a venda das indulgências? Era a venda do céu. Então, tinha os pregadores de indulgência, né, que estavam querendo arrecadar para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Ela foi construída exatamente na época da Reforma Protestante, olha só que coisa, né? Ela foi construída exatamente nesse período, né? Quando aconteceu a Reforma Protestante. Quando tiver um jeito aí, me dá um aviso, por favor, tá? Enquanto isso eu vou conversando com os irmãos. Então, principalmente o John Tetzel, ele era pregador de indulgências, era o mais famoso deles, está na história, está nos livros de escola. O que eu vou falar aqui hoje, tudo está nos livros de história, livros de escola. Você pegar, está no YouTube, está no Google, em qualquer lugar que você quiser pesquisar aí, você vai encontrar as coisas que eu vou falar hoje aqui, tá? E olha que eu vou estar dando uma resumida, né? Durante a semana eu vou gravar mais alguma coisa a respeito desse assunto também. Mas o John Tetzel ficou famoso porque ele era tão assim, eloquente, né, e ganancioso e tudo, que ele falava para as pessoas: olha, você vai colocar o seu dinheiro aí, quando a moeda cair no cofre, a alma sai do purgatório. Então era uma coisa muito escandalosa, e as pessoas não são idiotas, né? As pessoas vão vendo as coisas acontecerem erradas, né? E aquilo vai acumulando até criar uma reação. E eu acredito que a reação foi a Reforma Protestante. Tá bom? Vamos começar então aí, o primeiro slide. A Reforma Protestante aconteceu em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, denunciando a corrupção do clero. Então, em 1517, há 508 anos atrás, o Martinho Lutero, que era um monge, revoltado com essa situação, ele pegou e compôs lá 95 teses, a maioria denunciando principalmente as indulgências e a exploração, a corrupção do clero, e
muitas coisas. Eu já li as 95 teses, não sei se vocês, aí a maioria talvez não tenha conhecimento, né? Mas o que se percebe é o seguinte: quando Martinho Lutero colocou aquelas 95 teses lá, ele ainda não era, vamos dizer assim, um protestante. Ele estava querendo promover uma reforma dentro da igreja, mas não com a intenção de criar qualquer tipo de divisão. Ele queria solucionar aquele problema que era muito grave, né? Que era bastante grave e que estava acontecendo ali. Mas então ele pega e faz isso aí, né? Escreveu lá 95 teses, muita coisa, né? E pregou lá na porta da igreja onde ele estava tomando conta, e aquilo ali provocou um caos assim, né? Virou um estardalhaço. As pessoas começaram a copiar aquilo ali, divulgar em vários lugares, né? Começou a espalhar aquele ato, porque foi um ato muito forte, que soava como uma rebelião contra o Papa e contra a autoridade da igreja, né? Então, vamos para o 2. No 2 aí está mostrando uma foto que não saiu inteira, né? Porque não pega a mão dele com o martelo pregando as teses lá na igreja, né? Mas enfim, é só para retratar um pouquinho aí esse momento, né? Mostrando aí o Lutero com os seus amigos, colocando aquelas 95 teses lá na porta dessa igreja. O slide 3, os precursores da reforma. Então, a reforma não aconteceu assim, um dia para o outro, através da vida do Lutero, não, gente. Inclusive, há um questionamento aí, né? O pessoal que gosta de puxar a sardinha do seu lado, falando que a Igreja Católica é a mãe de todas, que ela veio primeiro. Não tem isso, né? Jesus Cristo edificou a sua igreja, como ele diz, né? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é de Jesus, a igreja nasce em Jerusalém, né? Não tem nada a ver com Roma. E outra coisa, ainda que se considere dessa forma, quando uma família se divide, os filhos às vezes não concordam com o que o outro está fazendo, um sai para um lado, outro sai para o outro, mas eles vieram do mesmo lugar. Então, é assim que a gente precisa viver, não é? Amém? E outra coisa, a igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela que vive conforme a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como única regra de fé e prática, não é? E é aquela que procura viver o mais próximo possível da palavra do Senhor, não é? E o que a gente vê na igreja católica, infelizmente, né, do ponto de vista nosso, na nossa opinião, e não só nossa, mas de milhões, é um desvio, como a gente já mostrou aqui, um desvio, né? Um desvio muito grande que foi saindo fora até chegar no século XVI, na tentativa de voltar para o caminho reto, que é o caminho da cruz. Amém? Então, um dos precursores é chamado Pierre Valdo, que deu origem aos valdenses. Isso aí aconteceu no século XII ainda, gente. No século XII. Dos anos 1100 até os anos 1200, muito pertinho dos acontecimentos históricos das cruzadas. Então já tinham ali os valdenses, né, que o Pierre Valdo era completamente inconformado com todas essas coisas. Ele liderou o movimento da França no século XII, que defendia a pobreza evangélica com acesso aos textos sagrados, porque no clero a Bíblia era só para eles, né? O povo não tinha acesso. As missas eram tudo em latim, para o povo não entender a linguagem, tudo, enfim, o povo não tinha acesso à Bíblia, a palavra de Deus.
Então, o Valdo, né, ele já estava defendendo isso aí, antecipando o espírito de questionamento da autoridade eclesiástica. Depois, o John Wycliffe, na Inglaterra, o teólogo inglês do século XIV, considerado um dos primeiros reformadores por criticar a corrupção da igreja e defender que a Bíblia deveria ser a única autoridade para os cristãos. Para os cristãos. Porque o clero, ele mandava em tudo, mandava inclusive nos governos, entendeu? Mandava em tudo. A gente não pegou isso no Brasil ainda, né? No tempo em que quem mandava não eram os governos, não eram os governadores, não eram os prefeitos, não era nada. Quem mandava era o clero mesmo. Então, o Wycliffe, lá na Inglaterra, ele já estava com esse mesmo pensamento, porque era uma coisa normal, né? De alguém que tem acesso à Bíblia, que lê a palavra de Deus e percebe que as coisas não estão acontecendo conforme a palavra de Deus. E aí vai enganando o povo como está acontecendo hoje, né? As pessoas estão aí achando que não adoram imagens, mas na prática adoram. E a gente fica, né, constrangido, não querendo falar desse assunto, mas nós precisamos de falar, né? Porque senão mentira, chega de ficar prevalecendo mentira, né? As pessoas vão sendo enganadas, e nesse engano, para onde que as pessoas estão sendo conduzidas? Não é? Para a perdição. As pessoas estão sendo enganadas. Estou gravando isso aqui. As pessoas estão sendo enganadas, achando que não, nós não adoramos, não, a gente só reverencia, mas está adorando. Por que não respeitam o que Deus fala? Não farás para ti, não te encurvarás, e outras coisas mais de erro que se pratica. Vamos para o quarto slide. Um outro pré-reformista foi o John Hus, que era sacerdote, reformador do século IV também, 14, né? Século XIV. Seguidor das ideias de Wycliffe. Foi um forte crítico da venda de indulgências também. Gente, isso é uma coisa horrorosa. Ficar vendendo parque no céu, terreno no céu, né? Olha, se o seu bisavô, se o seu isso, seu aquilo, você pode comprar a salvação dele por tanto, você pode comprar a sua salvação por tanto, e você pode comprar dos seus filhos, dos seus netos. Quanto dinheiro que você tem, você pode comprar para toda a sua família. Era desse jeito que estava funcionando, né? Horrível isso aí. Então, quem tinha bastante dinheiro comprava o céu, e quem não tinha. Então, isso causava muita revolta das pessoas mais simples, que não podia comprar nem feijão com arroz, imagina comprar a salvação. Então, ele foi um crítico de indulgências e da autoridade papal, defendendo a primazia da Bíblia. A Bíblia é como a gente está aqui hoje. Às vezes nós somos criticados por ter tantas denominações. Eu já fui falar até aqui de manhã. Por que tem tantas denominações? Por causa do problema do homem. Onde tem um homem, né, tem esse problema. Só que todos aqueles que às vezes saem e formam outro grupo, essas pessoas estão ligadas na Bíblia. Então a autoridade é a Bíblia. Amém? O nosso Papa é Jesus Cristo, é o Supremo Pastor. É assim que é assim que funciona. O nosso maior líder é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim é infalível. Porque não existe nenhum homem, por maior autoridade que lhe seja concedida na terra, que possa dizer: eu sou infalível. Comparar as suas palavras, as suas decisões, com as decisões do Deus vivo.
Porque Deus não deu esse direito para ninguém. O Senhor fala: minha glória não darei a outro. Essa glória é de Deus. Amém? Essa glória de ser onisciente, onipresente, onipotente é só de Deus, né? E só pode dizer que é infalível quem é onisciente, onipotente, onipresente, além dos outros atributos de Deus, né? Que é todo puro, todo santo. Amém? Então ele acabou sendo martirizado por causa das suas ideias, o que fez dele um mártir para muitos que viriam a seguir. Ele foi queimado vivo no dia 6 de junho de 1415, condenado por, entre aspas, heresia. E a heresia dele era exatamente combater contra essas coisas erradas aí. Mas aí ele proferiu uma palavra lá. O nome dele, na língua tcheca, significava ganso. John Hus, ganso. Então ele falou: vocês vão matar o ganso, mas daqui a 100 anos nascerá o cisne. E não deu outra. Quando passou 100 anos, nasceu o Lutero, o cisne, que Deus usou para poder completar aquela obra que John Hus não pôde completar. Isso mostra também que Deus vai usando as pessoas uma a uma, né? Amém? E é difícil, hein, a obra do Senhor, né? Vamos para o slide 5. Outro pré-reformador também, bastante conhecido, Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola. O Jerônimo, ele um dia teve um encontro com Cristo, e ele teve uma visão celestial, enxergando Deus enviando calamidades no meio do seu povo, por causa das heresias, das práticas diabólicas que estavam sendo cometidas em nome de Deus, em nome da religião. Então, quando ele teve aquela visão, ele consagrou a vida dele para a pregação do Evangelho, e ele entrou para estudar, e começou a estudar, e desde cedo começou a pregar e se destacar na pregação do Evangelho. E ele era tão fervoroso, tão ardoroso, cheio do fogo do Espírito Santo, que as pessoas ficavam esperando do lado de fora da igreja e faziam fila para que a hora que ele abrisse as portas do templo, eles pudessem entrar para escutar as suas pregações. Olha que coisa maravilhosa! E ele era lá um monge, e pregava com ardor, e pregava no fogo do Espírito Santo. E, segundo os relatos, depois que ele terminava as suas pregações, que ninguém arredava a pé, as pessoas saíam cambaleando pelas ruas, cheias do poder do Espírito Santo, esperando o dia de voltar outra vez para ouvir aquelas mesmas pregações e para sentir aquele mesmo poder nas suas vidas. Um certo dia, no meio de uma pregação, ele teve uma visão, e depois ele descreve essa visão. Era uma visão tão forte que ele ficou completamente paralisado, petrificado, por 5 horas. 5 horas paralisado. 5 horas, sem falar nada, com os olhos arregalados, as mãos paralisadas, imóvel, e o povo ficou ali até que terminou aquele momento de revelação de Deus, e que ele pudesse relatar aquilo que aconteceu com ele. Meu Deus, vocês já imaginaram isso aí? 5 horas paralisado.
petrificado por causa de uma visão celestial que ele teve. Então Deus agia muito forte na vida do Jerônimo de Salvador. Era um monge, estava lá, pregando a palavra de Deus, e não aceitando a podridão que acontecia dentro da igreja, que era uma coisa horrorosa. Vamos para o outro slide, 6. A corrupção da igreja antes da reforma. Então tinha as vendas de indulgências, que eu já descrevi para vocês aí, né? Que é a promessa de livrar do purgatório, que aliás é uma coisa que não tem dentro da palavra de Deus. Você já leu na palavra de Deus purgatório? Alguém já leu purgatório na palavra de Deus? Mas essa doutrina foi inventada, né? E através disso aí tiveram que criar outras heresias, né? Porque, bom, nós criamos agora o purgatório, as pessoas vão ficar lá, e agora a gente tem que criar um esquema aí para tirar essas pessoas do purgatório. Então aí a igreja criou mais um jeito de ganhar dinheiro das pessoas, né? Que é fazendo aquelas missas pagas e tudo, né? E forçando as pessoas a fazer aquilo ali, para colocar vela, para iluminar o caminho daquelas pessoas, para elas saírem do purgatório. Então isso aí é contra a doutrina da salvação, através do sangue do Cordeiro, né? É como se a mediação de Cristo não valesse mais nada, né? As pessoas podiam tirar as outras do purgatório, principalmente se tirasse dinheiro para comprar indulgência. Então o que virou a igreja? Virou esse salseiro cheio de heresias e que ia apodrecendo as pessoas, porque agora podia dar lugar para a ganância, que era o que acontecia, que a gente vai ver aqui. Um outro erro, além das indulgências e do purgatório, era a simonia. O que é a simonia? Baseado no texto da Bíblia, né, no tal de Simão, que quis comprar o dom de Deus, e que ele recebeu uma reprimenda dos apóstolos, né, falando que o dom de Deus não se compra e não se vende também. Então esse nome vem daí. Simonia refere-se à compra e venda de cargos eclesiásticos e bens espirituais. O que estava acontecendo é que o clérigo, as autoridades da igreja, eles começaram a vender cargos. Então, por exemplo, se tem uma família rica e pretende ter ali um dos seus filhos para ser um cardeal, ele vai pagar lá um valor altíssimo, aquele valor vai para a igreja e ele vai receber o cargo de cardeal. Não foi Deus que chamou, foi o dinheiro dele que comprou aquilo ali. Entenderam, meus irmãos? Então, podia comprar qualquer coisa. Inclusive tem história de gente que comprou até o cargo de papa. Isso está nos livros. Não adianta falar aqui que eu estou querendo falar coisas. Isso está nos livros. Teve até papisa, que não podia ter, mas o que aconteceu? Foi um cargo comprado. Descobriu depois, quando deu a luz no meio da rua, porque aconteceu problemas lá, né, de adultério, mas aí veio um escândalo, né, dessa papisa Joana, que deu a luz no meio da rua aí, e que isso é conhecido da história, só você pesquisar. Estava podre ou não? O negócio estava ruim ou não? Pois é, será que não precisava de reforma? Mas em vez do pessoal aceitar a reforma, né, até hoje a gente vê, né, as pessoas querendo justificar isso. Por que não teve a humildade de aceitar a reforma? Gente, então se isso aí está errado, vamos corrigir isso aí. Até hoje nós também somos desafiados, porque ainda tem coisa errada no meio da igreja, não só católica, mas evangélica também. E quando Deus usa alguém para denunciar alguma coisa, o que tem que fazer? A gente tem que acatar e falar, então vamos corrigir isso aí.
É assim que o Senhor quer? Então nós precisamos de ter o quê? Humildade para poder reconhecer os nossos erros, né? E corrigir as coisas que precisam ser corrigidas. Mas essa simonia foi uma prática, durante muitos anos, muito tempo, muitos séculos. Pessoas comprando cargos dentro da igreja conforme os seus interesses e conforme o seu poder aquisitivo. Então, tinha gente que comprava cargo de bispo, tinha gente que comprava cargo de cardeal e até de papa, como eu já falei. Outro erro muito grande da corrupção era a vida mundana e imoralidade do clero. Bom, se esse pessoal tinha poder sobre os reis, e eles de repente podiam fazer qualquer coisa que eles quisessem, então eles faziam as piores barbáries. Era muita podridão. É uma pena que a gente tem um tempo bastante limitado aqui, né? Mas a gente poderia pegar vários exemplos, né, que estão registrados, né, nos livros, demonstrando exatamente esse tipo de imoralidade do clero que acontecia naqueles dias ali. Até papas, né? E mais uma coisa era o nepotismo. Parentes de papas, cardeais e bispos eram favorecidos na distribuição de cargos. Então, não era pelo chamado de Deus, mas era pelo interesse que eles tinham de se perpetuar naquela situação. Se fosse pelo chamado de Deus, não teria problema se fosse parente. Vocês concordam? Amém? Vamos para o outro slide. Comercialização de relíquias. Então, você vê que tinha vários meios, né, de conseguir dinheiro. Inclusive, conforme a gente também sabe pela história, a criação do celibato, ela foi feita por causa do interesse financeiro também, para que aquela pessoa que entrava para ser padre, por exemplo, ela tinha que doar os seus bens para a igreja. Então a igreja começou a concentrar, esse é o próximo ponto aqui, né? A venda de relíquias sagradas gerava grandes lucros. Então eles inventavam relíquias. Tem até um caso registrado dos livros, não, só eu que estou falando, você pode pesquisar isso aí, de que eles andaram vendendo o jumento que carregou Jesus Cristo. O jumento que carregou Jesus Cristo na entrada triunfal de Jerusalém. Conseguiram vender aquele jumento. Eles inventavam relíquias, ossos, etc., para poder vender, comercializar aquilo. Os pregos da cruz. Entenderam, meus irmãos? Coisa era brava. Outra coisa que o povo observava era a concentração de poder e riqueza da igreja. Então a igreja tinha terras em tudo que é canto. Quando nasce a igreja anglicana, que eu vou ver um pouquinho mais na frente aqui, foi por uma questão dessa aí. O pessoal começou a ver que a igreja, ela começou a ter tanta terra na Inglaterra, e o rei, ele se revoltou contra aquilo, e é por isso que foi criada lá uma divisão, né? Mais para frente a gente vai ver isso aí. Mas aqui também não é a mesma coisa. Eu já ouvi dizer que grande parte da Amazônia pertence à igreja, né? Quando a gente anda por aí, grande parte de terras aí pertence à igreja. Para que se concentra toda essa riqueza e não usa essas terras? Então hoje a gente também ainda pode criticar esse tipo de situação. Irmãos,
A igreja era uma das maiores proprietárias de terra na Europa. O acúmulo de riqueza, a busca por dinheiro parecia ofuscar a missão espiritual da igreja. Então, qual era a missão da igreja? Pregar, salvar as pessoas, né? Falar de Deus, ou enriquecer e adquirir terras e bens e etc. e tudo mais. Então, exploração financeira. A igreja impunha taxas rigorosas, né? E numa época em que tinha o poder do clero e também os reis, o poder dos reis, né, dos políticos, começou a criar um tipo de dúvida: quem é que deve cobrar o dízimo das pessoas? Os reis ou a igreja? Até o momento só a igreja que estava cobrando e impondo. A igreja impunha o dízimo das pessoas. Então hoje às vezes a gente vê as pessoas aí criticando o dízimo sem nem saber o que já aconteceu lá atrás. Sem nem saber. Mas e eles faziam uma coisa, eles impunham isso aí e ao mesmo tempo falavam para as pessoas que elas não deviam viver no luxo. Eles sim, mas as pessoas não. Vamos para o 8º. Aí chega Martinho Lutero, um teólogo e monge agostiniano, ou seja, que leu bastante os escritos de Santo Agostinho, né? E ele gostava muito, tinha o mesmo tipo de pensamento, que Santo Agostinho foi um homem muito estudioso, teólogo, filósofo, que escreveu muita coisa importante. Então Lutero seguiu aquela trajetória ali, né? Ao criticar as práticas da Igreja Católica, especialmente a venda de indulgências, as suas famosas 95 teses, publicadas em 1517, questionaram a autoridade papal e levaram a um racha no cristianismo, culminando no surgimento de novas vertentes do cristianismo. Lutero defendia a salvação pela fé, por isso que eu li aqui Efésios 2, 8 e 9, que fala, né, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então Lutero pegava isso aí, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Bom, a pessoa comprava uma indulgência, eu estou aqui com a salvação da minha família. E ele se gloriava disso aí. A pessoa fazia alguma coisa, se gloriava de ter feito aquilo ali. Então ele via que aquilo não batia com o que estava na Bíblia. Lutero, ele leu muito o livro, a Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos, ela é muito profunda, teologicamente, filosoficamente, e ele se esmerou naquela leitura. E principalmente a palavra: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ele via que a vida do clero e a pregação que estava sendo feita não batia com aquilo que ele estava recebendo de Deus. Então, do céu, o Senhor estava levantando um homem para questionar os absurdos que estavam acontecendo dentro da igreja, a fim de levar essa igreja a uma reflexão e para que eles pudessem buscar uma correção e andar nos caminhos do Senhor. Mas o que aconteceu foi o quê? O que aconteceu foi que as pessoas egoístas, né, com o seu ego inflado, cheios de poderes,
É lógico que não queriam se curvar diante de um monge, né, que estava sendo levantado por Deus. Até porque eles já haviam matado outros, aqueles que eu citei os nomes para vocês aqui, os pré-reformadores, os precursores da reforma. Amém? Pegavam e matavam na praça pública, do jeito que eles queriam fazer. Lutero defendia a salvação pela fé, a centralidade da Bíblia, não é? Porque o que ele estava querendo dizer é o seguinte: a autoridade está na Bíblia e não no Papa, ou no bispo, ou no cardeal. A autoridade está na Bíblia. E até hoje a nossa luta é essa, irmãos, como protestantes. A nossa autoridade está na Bíblia. Por isso que muitas vezes a gente chega aqui e fala, e quando vamos batizar alguém, de um por um, não é de montão, de um por um. Quando a gente vai batizar alguém, o que nós falamos? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a nossa única regra de fé e prática? Sim, creio. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Junto com outras perguntas que a gente costuma fazer também. Mas essa é uma das principais. Só que do outro lado não é assim até hoje. Até hoje não é assim. E isso intrigava o Lutero e nos intriga hoje também, não é? Porque o que se diz na Igreja Católica, que eles dizem, né, a gente pode até respeitar e entender o ponto de vista deles, tudo bem, mas nós não concordamos que o Papa seja infalível. Eu não concordo que o Papa seja infalível. E nenhum de nós que somos evangélicos concordamos. Essa é a diferença. A centralidade da autoridade está na Bíblia. E quem ensina a Bíblia para nós é o Espírito Santo. A autoridade sobre nós é o Senhor Jesus Cristo, quando Ele fala minha igreja. Amém? Então é importante a gente frisar exatamente isso aí. O 9 fala sobre os 5 solas da reforma. Então são 5 pontos importantes, né? Que são o seguinte: os 5 solas da reforma. Vamos ver se a gente grava isso aí, né? Número 1, o quê? Sola Escritura. E é somente a Escritura. Só a Escritura. Não aquilo que eu estava explicando agora para vocês aqui. É só a Escritura. Número 2, somente a fé. Número 3, somente a graça. Número 4, somente Cristo. E número 5, glória só a Deus. Isso aí, irmãos, foi importantíssimo. E isso aí mexeu com a autoridade papal e as demais lideranças, incomodados com o denunciamento das suas heresias e do seu desvio em relação à orientação do Senhor para a vida da igreja. Incomodou, e eles tiveram que fazer alguma coisa, né? Então, só a Escritura significa só a Bíblia, só a palavra. Sola fide, né? Primeiro aqui tem no latim, né? Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solos Christus e sola Deo Glória. Que tem já a tradução aqui, e que a gente sabe, né? Vamos ver se a gente grava esses 5 solas da reforma, né? Vamos para o próximo, para a gente andar aí. Tem aí uma fotinha do Martinho Lutero, né? Esse aí a gente pode chamar do nosso pai do protestantismo. Esse homem foi muito importante. Esse homem foi muito usado por Deus. Corajoso demais. Em 1501, aos 16 anos, ingressou na Universidade de Erfurt
onde passou a estudar direito para se tornar advogado. Em 1507, ordenado sacerdote, e no ano seguinte ingressou na Universidade de Wittenberg para estudar teologia, obtendo bacharelado em estudos bíblicos. Logo depois passou a lecionar teologia. Em 1512 obteve o título de doutor em teologia. Então ele começou a estudar desde cedo, né, com 16 anos de idade, muito jovem, se formou logo, né, estudou teologia, filosofia, e depois ele passou a dar aula. Foi nesse tempo aí, quando ele começou a ser professor, que ele foi tremendamente despertado, porque ele estudava dia e noite. Quando ele achou o livro de Romanos, ele não largou mais o livro de Romanos. Depois foi para Efésios, aquela parte que eu falei para vocês, né? E impulsionado por um ardor tremendo do Espírito Santo na sua vida, que gerou nele a coragem para esse enfrentamento, né? Sabendo do que tinha acontecido lá atrás, dos seus predecessores queimados vivos no meio da praça. Slide 11, próximo aí. Lutero sofria com muita coisa que via na igreja. Passou a realizar pregações a partir de 1514, ficando conhecido como um bom pregador. O contato direto com os fiéis o fez questionar uma prática muito comum na época e as indulgências. Ao iniciar suas pregações, suas aulas, inspirado na leitura do livro de Romanos, criou coragem para o combate às heresias. A leitura de Efésios 2:8-9 foi um ponto forte na sua vida também. Daí as famosas 5 solas que eu já acabei de ler agora há pouco para vocês. Vamos para o 12? Estamos quase terminando aqui. A pregação de Lutero ganhou simpatizantes. Então, eu quero parar um pouquinho aqui. Se não tivessem aparecido esses simpatizantes, né? Se essas pessoas não externassem o apoio a Lutero, ele teria morrido como os outros. Só que aí, de repente, a sua pregação começou a ganhar força. Aquelas pessoas pobres que não se conformavam com o que estava acontecendo, gente comprando salvação, e eles não. Entenderam? Os reis incomodados com a questão do dízimo, que ia tudo para a igreja católica, e a igreja estava comprando a Europa inteira, e Deus nada, era só bens e a podridão que acontecia no meio da igreja, toda aquela corrupção horrorosa. Então, ele começou a ganhar apoio em todas as camadas sociais. Em todas as camadas sociais. Inclusive no meio de alguns do clero também. Era uma coisa que parecia com Jesus, né? Com os apóstolos, quando sofriam aquelas perseguições também, mas que tinha gente, né? Jesus era perseguido lá no Sinédrio, mas tinha lá um Nicodemos que falava: olha só, tem alguma coisa ali. Então, acontecia também com os apóstolos e aconteceu com o Martinho Lutero também, desse jeito. Pessoas percebiam a corrupção. Havia questão sobre quem teria direito de cobrar dízimos, igreja ou Estado. O João Tetzel, cobrador de indulgências, ele se tornou insuportável. Esse homem ia nas vilas, nos lugares, ele é que fazia, ele tinha autoridade para poder fazer essa pregação de dízimo, de indulgência, né? Levava os papéis assinados pelo Papa para entregar para as pessoas: aqui está a compra do céu para a sua família, me dá o dinheiro aí. Então ele fazia isso aí em todos os lugares. Irmãos, a gente tem que lembrar isso. É importante, principalmente agora, nessa época, né, quando a gente celebra 508 anos desse acontecimento aqui, a gente tem que falar disso. A gente tem que refletir sobre isso. E nós não podemos também ficar intimidados de não denunciar essas coisas que ainda acontecem.
Porque o que tem me incomodado muito é isso. Hoje na oração de manhã, que nós ajoelhamos aqui, tenho uma vontade de chorar, de ver as pessoas estão achando que estão bem na idolatria, e até estão achando que não são idólatras, mas são. E nós estamos com a boca fechada, temos a palavra de Deus, e é a nós a incumbência de falar essas coisas. O que eu estou falando para vocês aqui, mostrando os precursores da reforma, pessoas que morreram queimados vivos na praça, porque eles não tiveram medo de falar isso que vocês estão fazendo, está errado. Não é assim que aprendemos de Cristo. Não é isso que está escrito na palavra de Deus. Está tudo errado. Precisa voltar ao caminho, voltar ao primeiro amor, voltar às raízes do Evangelho. Porque senão a nossa omissão, isso, irmãos, que eu estou falando aqui é para mexer com vocês. Nós estamos omitindo a verdade por um constrangimento diabólico. Não é possível que a gente vai calar os lábios quando a gente deveria profetizar. Então eu aproveito essa época, esse momento, para falar. Abra sua boca. As pessoas precisam saber. Talvez lá na frente alguém vai te agradecer. Obrigado, porque você me abriu os olhos, porque eu não sabia dessa verdade, e por causa da sua pregação eu alcancei a salvação. Eles pagaram com as suas vidas. Pagaram com as suas vidas. Lutero passou a incomodar o Papa Leão X. Em 1520, o Papa ele fez uma bula, quando ele ficou sabendo que Lutero tinha colocado as 95 teses, e que aquilo tinha esparramado, né? E que agora já tinha tomado a decisão. Ele fez uma reunião lá e criou um documento. Nesse documento, ele forçava o Lutero a negar aquilo que ele tinha escrevido e aquilo que estava sendo pregado. Sabe o que Lutero fez com a bula do Papa Leão X? Ele rasgou ela e queimou ela publicamente na frente das pessoas. Ou seja, ele estava determinado a fazer aquilo que Deus estava dirigindo ele para poder fazer. Então tá bom, aconteceu isso aí, mais problema. Em 1521, o próprio imperador alemão, mas sob a autoridade romana, né, que era o Carlos V, ele era imperador da Alemanha, mas sob a autoridade romana. Ele convoca uma reunião muito grande, chamada a Dieta de Worms. A Dieta de Worms era uma reunião para decidir esse assunto e para acabar com o Lutero, em 1521. Inclusive o Lutero teve que se refugiar no castelo de uma pessoa que era solidária com as suas ideias. Olha só, então ele marcou essa reunião aí para 1521, e a reunião aconteceu. E o Lutero, quando isso ficou, quando a reunião não vinha, ele ficou no castelo de Wartburg e traduziu. Olha só, irmãos, como uma pessoa de Deus faz. Enquanto que ele estava ali refugiado e com o coração apertado por causa da perseguição, olha o que ele fez: traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Isso aí era a época em que a imprensa também estava nascendo. Quando a imprensa foi criada, né, pelo Gutenberg, o primeiro livro que foi impresso, né, pela imprensa foi a Bíblia.
Oh, meu Deus, que coisa tremenda! Quando os homens de Deus se levantam, ungidos pelo Senhor, de fazer esses tipos de coisas. Então, muitos conflitos começaram a acontecer porque foi uma coisa tão forte, né? Que os camponeses revoltados faziam guerras, tinha gente que morria, o negócio foi bravo. Durou 30 anos esse tipo de confusão. Mas olha só, ainda não cheguei no 21. No dia do julgamento, centenas de autoridades. Estava lá o imperador Carlos V, o Papa Leão X, 80 príncipes, 130 condes e duques. Eu não pus toda a relação aqui. Embaixadores, reis, cardeais e demais autoridades, senhores. Dá para imaginar o tamanho dessa reunião, chamada Dieta de Worms, a fim de caçar Lutero e de estrangular a reforma que estava nascendo. É nesse contexto que nasce o hino Castelo Forte. Se alguém pudesse abrir esse hino aí, só para eu ler uma estrofe aí para vocês perceberem, né? As palavras desse hino. Quando você nunca mais vai cantar o Castelo Forte sem lembrar dessas coisas que estavam acontecendo ali. Castelo Forte, que é um hino composto pelo próprio Lutero. Se alguém puder achar e passar aqui para mim, eu vou estar lendo. Então, esse hino, ele retrata exatamente essa luta, essa guerra espiritual. Obrigado. Olha só, eu vou ler aqui um pouco. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. Meu Jesus, a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem, olha só, irmãos, se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Não merece uma salva de palmas, irmãos? Aleluia! Todo louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o slide 14. Então assim acontece, né, a reforma. Eles queriam que Lutero se retratasse, ele não fez, e ele falou: Deus está comigo, não vou arredar o pé, e que se faça a vontade do Senhor. Ele estava pronto para morrer, mas assim como aconteceu com Jesus Cristo, quando as pessoas estavam com pedra na mão para apedrejá-lo, Lutero saiu daquela reunião ileso e pôde, enfim, concluir a reforma protestante. A gente tem aqui coisas dos outros reformadores, né? Mas já deu a hora, eu vou parar só aqui em Lutero. Outra hora a gente fala dos outros reformadores também, na sua continuação, principalmente João Calvino, né? Que a gente precisa falar dele depois também. Amém, meus queridos?
Louvado seja Deus! Vamos então ficar de pé e agradecer ao Senhor pela reforma protestante. Agora só um instante para a gente fazer essa oração. Senhor, nós agradecemos muito ao Senhor pela vida dos teus filhos lá atrás, meu Deus, que colocaram suas vidas à disposição do Senhor, ó Deus, mesmo com o risco de serem mortos como alguns foram, meu Deus. E por esses, ó Pai, nós te louvamos agradecidos. Um dia os veremos na glória. Ó Deus, louvado seja teu nome, especialmente pela vida de Martinho Lutero, Senhor. Foi levantado pelo Senhor com poder e autoridade para trazer, meu Deus, através de uma denúncia, Senhor, os erros, ó Pai amado, ó Deus, provocando assim uma cisão que talvez desnecessária, mas que aconteceu, e que hoje, meu Deus, ainda incomoda os nossos corações, porque estamos vivendo dias difíceis, em que novos Luteros, novas pessoas, novos Jerônimos, novos João Rus precisam ser levantados também, Senhor, ó Deus, como tochas cheias, ungidas pelo teu Espírito Santo, para trazer, meu Deus, o esclarecimento, para mostrar, Senhor, a luz do teu Evangelho, para a salvação das vidas tão preciosas que custaram o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos dessa manhã e que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Forte abraço.